Vem cá, quantas mulheres negras você já leu? Aliás, quantas mulheres negras você sabe que escreve? Você sabia que elas sempre estiveram por aí e essa informação só não chega pra você? Vem comigo que eu vou falar um pouco sobre essas mulheres e por que você deve ler. Fala povo, eu sou Joane Velan, sua contadora de histórias oficial e hoje eu vou falar um pouco sobre literatura e mulheres negras. Mas antes eu gostaria de lembrar que esse vídeo faz parte da série A Cultura Periférica é Pop, que foi aprovada na Lei Aldir Blanc através do Fundo de Cultura do Espírito Santo. Tá, eu vou começar trazendo uma informação inusitada, mas que tem tudo a ver com o que eu quero falar aqui. Essa é a lista dos livros que caíram no vestibular em 2008, o ano em que euzinha prestei essa linda prova. Eu quero dizer que eu realmente li todos esses livros. Literatura era uma das únicas matérias que eu realmente me esforçava para estudar e eu gostei da maioria, sim, realmente. Mas é interessante observar que nessa lista, todos, com exceção do meu muso magnânimo Machado de Assis, são homens brancos. E eu queria muito poder dizer que as coisas mudaram de lá pra cá, mas essa é a lista dos livros pedidos esse ano pro Enem, como livros, digamos que assim, obrigatórios. Observa bem esses nomes. Faz alguns anos já que a Clarice Lispector figura aí nessa lista de obrigatórios para o vestibular, quase sempre como a única mulher. E isso é problemático porque, apesar da genialidade da Clarice Lispector, que é incontestável, ela é, digamos assim, racista. E ela tinha falas muito problemáticas, principalmente com relação às empregadas domésticas, em um tempo onde a desigualdade social e o racismo já eram debatidos pelos acadêmicos brasileiros e ela era uma. E eu não tô dizendo que o livro dela é ruim. A Hora da Estrela, que é o livro que quase sempre cai, é um livro que eu adoro. E eu também não tô dizendo que você não deve ler Graciliano Ramos, nem Fernando Pessoa. O Ariano Suassuna, que recentemente também tá aí nessa lista, é um cara que eu amo e uma das minhas principais pesquisas na área de literatura tem muito a ver com tudo que ele fazia. Mas o foco não é esse. O que eu quero falar nesse vídeo é sobre visão de mundo, igualdades e oportunidades. É certo que a literatura é algo visto como elitista, e por muito tempo foi. A maioria das pessoas acreditava que não poderiam publicar livros. E algumas pessoas ainda acham isso hoje. Se você acha isso, eu tenho um vídeo aqui falando como publicar um livro e vendo que você pode. Mas enfim, antigamente isso era pior ainda. Achava que só quem era escritor eram pessoas iluminadas. E com iluminados, geralmente as pessoas querem dizer herdeiros. Quase sempre quando alguém foi iluminado, é sortudo, um bom vivant, sabe como aproveitar a vida, essa pessoa na verdade é herdeiro. Ela tem muito dinheiro por trás dela, muitos contatos, o que facilita toda a vida dela de uma forma magnífica. Inclusive, o primeiro livro publicado no Brasil foi Marília de Dirceu, em 1808, pelo português Tomás Antônio Gonzaga. Ele era, obviamente, herdeiro e rico, e o livro é meio que sobre isso, pra dizer a verdade. Bom, é a história de um camarada que ele se apaixona por uma mulher quase 20 anos mais nova do que ele, e entre outras coisas ali, ele fica dizendo que não é nenhum vaqueiro, grosseiro, queimado de sol, que se ela vier a se casar com ele, ela terá só coisas boas, lãs caras, comidas, viu bem, Marília? Vê se aceita aí essa proposta. Então dá pra ver exatamente pra quem ele tava fazendo essa literatura e quem era essa gentalha que ele não queria se misturar, não é mesmo? O detalhe é que pra publicar nessa época, tudo tinha que passar pelo crivo do imperador. Não poderia ter nada que ofendesse a coroa. Isso é algo muito antigo e muito popular que você deve conhecer pelo nome de censura. E é claro que era muito difícil para quem não era um dos seguidores do imperador publicar qualquer coisa. Agora, o curioso é que o primeiro livro publicado por uma mulher no Brasil foi uma mulher negra, Marília Firmina dos Reis, que era filho de pai negro e mãe branca e que cresceu num ambiente completamente segregado, e ela observou ali a desigualdade com os próprios olhos, inclusive o racismo que ela mesma sofria. O romance de estreia de Maria é Úrsula, que é um romance abolicionista. E além de publicar outras histórias, ela também fundou a primeira escola mista e gratuita do Brasil. E é claro que a escola teve que ser fechada porque a galera não estava preparada para essa conversa. Agora, sabe o que é mais louco? Esse livro, Úrsula, ele foi publicado antes de Navio Negreiro, Escravizaura e tantos outros livros que se diziam abolicionistas e a favor da causa, mas que foram escritos por homens brancos e que recebiam muito mais atenção
divulgação e notoriedade. Eu, por exemplo, nunca tive que estudar Maria Firmina dos Reis na escola e tive que estudar outros meio chatos que romantizavam a pobreza e que não sabiam o real significado da vida que os negros levavam no Brasil. E eu trouxe esses dados aqui para falar justamente disso. Por que a gente não lê essas pessoas? Por que a gente não tem acesso a esse tipo de literatura? E por que diabos eu tive que ler o Curtiço? Além de ter um protagonista e centralizador da história europeu, o livro O Curtiço tem uma visão, no mínimo, deturpada dos negros. Entre a animalização da personagem Bertoleza, que tem sua sanidade e inteligência constantemente contestadas, e a erotização e objetificação da Rita Baiana, que parece que tá ali só pra atiçar e conquistar os homens de bem que não aguentam ver uma negra tão linda, tem também todo esse estereótipo e falta de sensibilidade do autor. Em contrapartida, ninguém nunca mandou eu ler Quarto de Despejo. Gente, eu não só fiz cursinho depois do ensino médio, como eu fiz 2 cursos de português e literatura porque eu amava muito. E essa literatura nunca me foi apresentada. Eu fui conhecer através da revista Aventuras da História, que eu também assinava. Esse livro, que foi escrito pela Carolina Maria de Jesus, transporta a gente direto para o cotidiano da autora e conta ali o relato da sua vida na periferia. Quem quiser saber mais sobre esse livro aprofundadamente e sobre a autora, eu fiz um vídeo aqui no canal só sobre isso, inclusive aí contestando se ela foi a primeira rapper do Brasil. E tá aqui na descrição para quem se interessar. Mas o livro ele é escrito em forma de diário e ali ela relata, entre um trabalho e outro, entre um cuidado com o filho e um cuidado com a casa, sentimentos que ela tem, sonhos com uma vida melhor, planos que ela faz e algumas reflexões sobre a vida ali na periferia. Esse livro foi traduzido para 13 idiomas e na época foi comentado por vários autores brasileiros conceituados, como Raquel de Queiroz e Manuel Bandeira. Mas na época e ainda hoje tinha muita gente que torcia o nariz para ele e até inclusive contestavam a veracidade dele, como se tivesse outra pessoa escrito o livro e dito que era ela para poder vender mais. Mas apesar de todo o rebuliço positivo e negativo, aqui no Brasil ele não alcançou tanto o grande público na época e também posteriormente. A autora vem sendo resgatada nos últimos 10 anos e eu tenho achado maravilhoso. Em 2017, um professor universitário branco, que não vale aqui meu ibope, criticou Quarto de Despejo e meio que desdenhou do livro, dizendo que não poderia ser considerado literatura, e sim relatos, meros relatos. E de fato tem algumas partes do livro que parecem relatos. Aqui tá o livro, essa edição é linda inclusive, e o primeiro parágrafo da primeira página do livro é muito interessante. Vou ler aqui um pedaço. 15 de julho de 1955, aniversário da minha filha Veronice. Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela, mas o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização dos nossos desejos. Atualmente, somos escravos do custo de vida. É um relato sim, mas será que é tão difícil assim perceber a poesia contida nesse parágrafo? E por que é tão fácil perceber esse tipo de poesia na literatura de Hemingway, Bukowski, Saramago e outros tantos que, assim como Carolina, ficcionam a própria vida e dão relatos cotidianos? Bom, mas na hora do ocorrido, a escritora negra cariaciquense maravilhosa Elisa Lucinda, que essa sim vale minha citação, já tratou de defender a Carolina Maria de Jesus, citando aí uma parte dos seus livros que foi: diga ao povo brasileiro que queria ser escritora, mas não tinha dinheiro para comprar um editor. Sentiu? O interessante desse fato é que um dos argumentos do professor é que se a gente fosse considerar a Carolina Maria de Jesus escritora, qualquer um podia se dizer escritor. Mas que loucura, não? Qualquer um que escreve uma coisa, comunica e provoca reflexão, entretenimento ou aprendizado pode ser considerado um escritor? Eu acho que sim, menino. Eu acho que é bem por aí mesmo. Em um dos trechos do livro, a Carolina fala uma coisa interessante. Ela diz: eu acho que se esse diário for publicado, vai ofender muita gente. E ali na hora ela estava se referindo às pessoas ali da comunidade que poderiam não gostar dela, desse jeitão dela, ou que não queriam que a sua vida fosse exposta. Mas a verdade é que incomodou muito, muito mais pessoas que não querem que a miséria e o racismo seja exposto da forma como foi. Os livros que muitos de nós tivemos que estudar e que são sempre considerados como os melhores da literatura brasileira foram escritos numa época onde cientistas queriam provar que existiam raças superiores umas às outras. E ainda por cima, quem fosse mestiço era pior ainda. Eles diziam, dentre outras coisas, que os mestiços tinham debilidade mental, genética e moral. Coitada de mim das minhas 34 misturas. Pois bem, então qual é o sentido de mostrar para jovens mentes pensantes, negros, mestiços e índios vistos como incapazes, preguiçosos e acomodados? Vamos lá. Recentemente aconteceu um fato que eu acho que tem muita ligação com isso.
Rolou aí um documento da Receita Federal onde eles consideram tributar os livros porque, segundo eles, as famílias ricas leem, os pobres não leem, então tributar os livros não iria afetar a vida das famílias mais humildes. Primeiro vale dizer que isso é mentira. Segundo pesquisa da Folha de São Paulo, 46% de pessoas com famílias de até um salário mínimo são leitores. E quando vai para famílias com 2 salários mínimos, já sobe para 51. Então, quer dizer. E não sei se é bem isso também, porque as famílias pobres também não têm aí contas bancárias com mais de 8 dígitos e propriedades milionárias, e nem por isso rolou a taxação das grandes fortunas. Então, o rolê não é bem o recolhimento dos impostos, né? Então, olha só esse ciclo que curioso. Os livros que são mais vendidos, recomendados e figuram nessas listas são escritos por pessoas ricas e brancas. Todos deveriam ler esses livros, mas eles não chegam a uma parte da população porque, dentre outros motivos, são muito caros. E além disso, a linguagem contida nos livros nem sempre é de fácil acesso, porque não é essa linguagem coloquial do dia a dia e só se você frequentou boas escolas e teve tempo de aprender é que você vai entender a mensagem ali por completo. As pessoas de baixa renda poderiam até entender caso elas conseguissem comprar os livros, mas elas não conseguem, porque é caro. Nessa edição aqui de Ponciá Vicêncio, a autora Conceição Evaristo, que é uma das minhas escritoras favoritas, ela fala que o ato de escrever e publicar é político para várias mulheres, mas que é ainda mais importante para outras, porque o ato não perpassa só por camadas de gênero, mas também por camadas sociais e raciais. Esse livro, que é o primeiro da autora mineira, conta a história de Ponciá, uma jovem que sai da sua cidadezinha no interior, pega um trem e vai para a cidade grande em busca de melhores oportunidades. E essa não é a história de Conceição Evaristo, embora muitas pessoas achem que é, mas é tudo fruto de observação, pesquisa e empatia. Mas se esse livro fosse escrito há 50 anos atrás, o que impediria de intelectuais e professores universitários dizer que se tratava de apenas relatos? Será que eles conseguiriam perceber que é imaginação? Será que eles conseguem acreditar que mulheres negras podem ter essa capacidade de reflexão e abstração? Assim como para minorias é importante e é político escrever, também é importante ler o que essas pessoas produzem. Principalmente se você tem a capacidade de influenciar outras pessoas, principalmente se você pode escolher o que você vai ler. Então, buscar ler uma literatura mais plural e inclusiva é fundamental para entender esse mundo por vários pontos de vista e, por consequência, melhor. Eu vou deixar aqui na descrição algumas dicas de livros escritos por mulheres negras, e essa é minha dica também, leia Mulheres Negras. E se você não é inscrito aqui no canal, por favor se inscreva e compartilhe com quem gosta desse tipo de conteúdo. Não esquece de deixar aquele joinha que me ajuda muito. Valeu, falou!